Leitura da Palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 23 a seguir, que fala sobre, o título é Jesus apazigua a tempestade. Aleluia. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado, aleluias, vamos ler somente até o 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Então essa é a palavra de Deus para a nossa meditação neste dia. Que o Senhor Jesus, venha falar aos nossos corações. Jesus, quando ele entrou naquele barco, ele já de imediato foi e deitou ali. E em seguida ele adormeceu. Por quê? Porque ele estava no estado terreno, como nós, os seres humanos, nós sentimos cansaço e precisamos descansar. Assim estava Jesus naquele dia, que ele sentiu-se cansado e aproveitando ali, naquela viagem de barco, ele deixou aos cuidados ali dos discípulos e foi dormir, foi descansar um pouco. Mas acredito eu que Jesus, já conhecendo o que estava por vir, acredito eu que ele já sabia que haveria aquele vento, aquela tempestade. Por quê? Porque ele estava ali instruindo os discípulos. Ele estava ali caminhando com os discípulos, mas não era só um caminhar natural. Ele estava a anunciar as boas novas do reino de Deus. E ele já tinha, consagrado ali aqueles discípulos para estar com ele. E, como mestre, ele estava ali ensinando os seus discípulos o que haveria de fazer em certas circunstâncias, em certas ocasiões. E naquela hora, ele estava mostrando aos discípulos, ele estava permitindo que o mar e os ventos o ensinassem. Numa situação, de desespero. Por exemplo, eles estavam já, vamos dizer que eles estavam em alto mar adentro, e de repente levanta
aquela tempestade de ventos, o mar fica furioso. E agora os discípulos ali, se eles estivessem sozinhos, talvez eles iam lembrar dos ensinamentos de Jesus. Mas como eles estavam ali acompanhados de Jesus, mesmo que dormindo, eles entraram em desespero, mas depois lembraram que Jesus estava ali deitado, né, dormindo ali na polpa do barco. Então eles foram e chamaram-o. Mas a intenção, vamos dizer que a intenção de Jesus era que eles lembrassem dos ensinamentos que ele já tinha dito para ele, como fazer em situações assim. É manter-se com fé, perseverar crendo que haverá um milagre. Mas na hora do desespero você não raciocina. O desespero fala alto. Quantas pessoas têm tido e passado por situações assim, e na hora do desespero, ao invés deles ajudarem, eles acabam atrapalhando. E no caso dos discípulos, né, eles ficaram em pânico, e qualquer um de nós ficaria, né? Mas um deles lembraram ali, né, que Jesus estava no barco com eles. E correu de imediato e chamou por Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E Jesus levantou daquele sono, né? Acordou daquele sono. E a Bíblia diz que ele levantou e ele disse, aleluias, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. E houve uma grande bonança. Ali os discípulos ficaram maravilhados e temeram muito mais ainda. E exclamaram, né? Dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, ela não passa, ela não muda. Muito pelo contrário, ela se renova a cada dia, a cada instante lida, cada vez que alguém meditar nessa palavra, ou que eu meditar nessa palavra, Deus tem uma mensagem nova, de renovo, para mim e para quem, né, estiver ouvindo, para nos trazer um alento, para nos trazer um conforto, porque nós, como cristãos, como servo de Deus, como simpatizante da palavra de Deus, como congregante, como discípulos e até mesmo como apóstolos da palavra de Deus, há dias que também passamos por situações assim. Talvez não vamos passar essa situação no mar físico, mas no mar espiritual. E é a hora de nós, como servos de Jesus, que aprendeu a palavra dele, mas que não ficou somente no aprendizado, mas que sabe que devemos colocar em prática a palavra,
porque a palavra é viva, aleluias, e nós repreendemos o mar e o vento, porque há tempestades que se levantam na tua vida, na minha vida, no dia a dia. Qual é a tempestade que está na tua vida neste momento? Você, como servo de Deus, você tem autoridade para repreender em nome de Jesus. Mateus, no capítulo 10, no verso 1, aleluias. Jesus, aleluias, chama, os seus discípulos e instrui a eles e dizem, o Senhor fala para eles. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 10 de Mateus. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade, todo o mal. Ou seja, quando o Senhor Jesus deu essa legalidade àqueles 12 discípulos, Ele estava estendendo essa legalidade até nós nos dias de hoje. Por quê? Porque nós, quando fomos evangelizados e nos tornamos discípulos de Jesus, nós também recebemos essa promessa. Então nós temos autoridade. Só que na maioria das vezes nós não estamos tendo fé para botar em prática, esse legado que o Senhor nos deu. O Senhor Jesus, Ele foi como aquele pai de família que às vezes tem muita posse de bens, tem muita coisa no seu nome, mas de repente aquele pai de família ficou, doente e não pode ir resolver as suas pendências. E agora ele chama os filhos, assina ali, prepara ali uma carta, uma autorização e entrega os filhos. Depois de autenticá-las, registrando elas, como uma carta de procuração. Aí o que acontece? Aonde o filho chegar com aquela carta e apresentar, pronto, está resolvido o problema. Por quê? Porque ali está, a liberação do pai. O próprio pai deu ao filho aquela carta, aquela procuração, para que ele pudesse resolver as coisas em nome dele. Então é assim que Jesus fez conosco. Ele nos deu uma carta de procuração para nós também realizarmos as obras que Ele realizou. E essa carta ela está assinada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo? O Pai é Deus, o Criador de todas as coisas e que nos criou também. O Filho é Jesus Cristo, o que nos resgatou, que pagou alto preço na cruz do Calvário ali por nós, para nos resgatar. E o Espírito Santo é o consolador da nossa vida, aquele que está conosco 24 horas por dia, nos ajudando, nos auxiliando, naquilo que nós achamos difícil, é só nós chamarmos, convidá-los, e Ele está conosco. Quando nós não temos palavra para entrar diante de Deus, para entrar ante a presença de Deus e expor a nossa situação, o Espírito Santo de Deus, Ele entra com os teus gemidos inexprimíveis, a presença de Deus, e nos justifica, apresenta as nossas razões, as nossas súplicas, os nossos gemidos,
Por quê? Porque Ele é o nosso Consolador e Ele se incumbiu de estar conosco até a consumação do século do século. Uma coisa interessante, aleluia, nesta palavra. A palavra é toda interessante, mas algo chama atenção, por quê? Porque quando Jesus, aleluia, Ele nos chamou a fazer a tua vontade, a fazer o teu it, Ele disse para nós que não era por força nem por violência que nós vamos fazer discípulos, mas que seja por livre e espontânea vontade da pessoa. E depois que a pessoa aceitar a obração de Deus na vida dele, o que acontece? Aí, agora você se tornou um discípulo. E agora, para você caminhar na presença do Senhor, agora é por força e por violência, sim. Não física, mas espiritual. Porque para alcançar o reino dos céus, é preciso perseverar dia após dia. Se nós dá brecha, o inimigo das nossas almas, ele entra e faz um estrago. Então, meditando nessa palavra, Paulo também deixou escrito que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades, os principados que assolam nas nuvens. Quem são os principados? Quem são as potestades que Paulo está referindo ali? É o Satanás e seus demônios. Por quê? Porque ele está trabalhando também 24 horas por dia para nos impedir de servir ao Senhor Jesus. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem raiva de você. Porque ele tem raiva de mim. Ele não aceita que nós, mesmo sendo pecadores, se nós continuarmos caminhando na presença do Senhor, se nós perseverar até o fim da nossa vida física, nós vamos ter, aleluia, a oportunidade, nós vamos ter o direito de entrar para as mansões celestiais e ter uma vida eterna na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o que acontece? O diabo, um dia ele conheceu a glória de Deus. Por quê? Porque ele era um regente no céu. Quando ele ainda era intitulado como Lúcifer, anjo de luz, ele regia o coral de louvores no céu. Ele era regente. Ele era um dos anjos importantes lá, que regia, mas um dia rebelou contra Deus. E não rebelou sozinho, ele ainda levou uma massa com ele. E quando ele fez isso, Deus o baniu, sem direito, né? Sem direito nenhum. Ele foi excluído mesmo. E lançado lá no inferno. Que o inferno, segundo a Bíblia, é para baixo mesmo, nas profundezas, bem para baixo da terra. Mas o inimigo das nossas almas, ele não quer ficar lá. Ele sai de lá e assola nas nuvens. Ou seja, ele está rodeando e observando aqueles, né, que servem o Senhor para tragá-los. E aqueles que não servem o Senhor, ele tenta impedir da semente germinar no coração daqueles que às vezes ouvem a palavra de Deus e começa até uma aceitação, mas aí o inimigo trabalha para quê? Para frustrar a aceitação daquelas pessoas que estão tentando se equilibrar na presença de Jesus.
E pensando nisso, o Senhor está, aleluia, nos orientando aqui, que ainda que o vento e o mar se levantar contra a tua vida, se você estiver alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, você não precisa temer, você não precisa se preocupar. Tão somente confia no Senhor e Ele tudo fará por você. Clama o Senhor em todo o tempo. Diz: Senhor da glória, Senhor que até o vento e o mar obedecem, tem misericórdia de mim. Eu sou fraco, eu sou falha, mas me coloco sob os cuidados do Senhor. Senhor, ajude-me. Então tem ventos levantando, tem tempestade levantando contra a tua vida, contra a minha vida, mas não temas, porque o Senhor Jesus, Ele tem domínio sobre o mar, Ele tem domínio sobre quaisquer situação. Aleluias. E nesta hora o Senhor, aleluias, me incumbiu de estar trazendo essa palavra, essa reflexão para nossas vidas. Porque essa palavra, antes dela ir para lá, ela já veio para cá. Ou seja, é uma espada de dois gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Mas antes de cortar para lá, já cortou para cá. Tudo isso, aleluia, que o Senhor está passando aqui, aleluias, permitindo de transmitir, é porque Ele também quer trabalhar na minha vida, na minha casa. Eu sirvo o Senhor, mas eu preciso estar renovando a minha aliança com Ele todos os dias, todos os instantes da minha vida. E como eu faço isso? Confessando a Ele os meus pecados, as minhas fraquezas, e me arrependendo, pedindo a Ele perdão pelos meus atos pecaminosos, porque nós pecamos no olhar, no pensar e no agir, mas devemos estar sempre confessando os nossos pecados ao Senhor, porque somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. A palavra de Deus, aleluia, ela nos instrui. Mas se o mar levantou, se a tempestade está furiosa na tua vida, ou na vida de algum familiar, confia no Senhor. Faça como os discípulos ali. Mesmo eles estando apavorados, mesmo eles estando ali, aleluia, sendo açoitado pelo mar, pelos ventos, eles lembrou que Jesus estava no controle. Assim como Ele está até os dias de hoje, estará para sempre. Mas eles lembraram ali, Jesus está no controle, Jesus está sentado, Jesus está deitado ali na polpa do barco, dormindo. Então vou incomodá-lo, porque o medo me apavora. O medo nos apavora, o vento nos açoita. Então, aleluia, a nossa fé não flui agora. Aleluia, aí eles vão até Jesus, aleluia, e chama Jesus e diz: Senhor, salva-nos que perecemos. Aí o Senhor acorda do seu sono, aleluias, e repreende também aqueles discípulos dizendo: por que temeis, homens de pouca fé? Mas nessa hora o discípulo não quer nem saber se eles têm fé ou não têm. O que eles querem é que Jesus resolva o problema deles. Quem sabe que Jesus não vai deixá-los na mão. E assim também nas nossas vidas, Jesus não vai nos deixar. Se acontecer algo nas nossas vidas e você buscou nele, não teve resposta a qual você queria, é porque, aleluia, o nome do Senhor precisa ser glorificado. Aleluia. Então agora os discípulos clamaram Jesus, aleluia, levantando-se, repreendeu, aleluia, o mar e o vento. E agora os discípulos ficam
maravilhado e ao mesmo tempo temoroso, dizendo entre si: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Até então parece que os discípulos estavam acompanhando Jesus por acompanhar. Talvez até ele estava caminhando com Jesus por obrigação, por gratidão dele ter, aleluias, abençoado eles tanto naquela pesca, que foi o primeiro ali, o milagre no qual Pedro presenciou, e os discípulos também que estavam ali no momento, estavam ali o Pedro, o João e o Tiago, e aquela multidão que estava na hora da grande pesca, da pesca maravilhosa. Parecia que eles estavam acompanhando o Senhor até então por obrigação ou por gratidão, né? Mas naquele momento daquela tempestade é que a ficha deles caíram. Naquele momento eles puderam, aleluias, dizer: mas que Jesus maravilhoso. Jesus já tinha operado grandes sinais, né, por ali. Jesus já tinha curado o servo do centurião, tinha curado o leproso. A sogra do próprio Pedro já tinha sido curada ali. Certo que era uma febre, mas uma febre não se cura sem um analgésico. Jesus curou ali só com a tua palavra. Por quê? Porque até a febre obedece o Senhor. A lepra obedece o Senhor. Os demônios obedecem o Senhor. E agora, aleluias, o mar e os ventos, aleluias, obedece o Senhor. O Senhor Jesus, Ele está pronto a realizar um milagre na tua vida, na minha vida. Eu estou na presença dEle porque Ele já realizou milagres na minha vida. Coisas que o ser humano jamais poderia fazer por mim. Coisas que o dinheiro jamais poderia fazer para mim. O Senhor Jesus, aleluia, a partir do momento que eu confiei nele a minha vida e pedi a Ele, e Ele de imediato já liberou seu milagre sobre a minha vida, e por isso estou aqui falando, porque caso contrário não estaria, né, anunciando uma palavra, porque Jesus, aleluia, com certeza, se não fosse Ele, aleluia, com certeza eu já não existia mais, porque a maioria das pessoas que estão no Evangelho hoje, que estão defendendo o Evangelho de Jesus, anunciando as boas novas de Jesus, de Cristo, é porque, aleluia, Cristo já operou milagre na vida deles. Caso contrário, eles não estariam. Por quê? Porque quando Jesus nos chama, primeiro Ele opera um grande sinal nas nossas vidas. A situação desses discípulos mesmo antes, Jesus operou aquela pesca maravilhosa na vida deles. E eles veio seguir Jesus, por quê? Porque naquele dia eles notaram que aquele Jesus não era um homem qualquer. Que Ele falava do reino dos céus. Ele não apregoava aqueles que eram mais bonitos ou aqueles que eram mais, né, mais feios. Ele não apregoava para aqueles que eram mais ricos ou também escolhia os mais pobres. Não, Ele pregoava a todos aqueles que dessem crédito. A toda a massa humana, Ele pregoou as boas novas do reino de Deus. E nisso, Ele alcançou muitos corações, muitos servos, muitos amigos. Mas Ele também fez muitos inimigos. Por quê? Ele não precisou, aleluias, de um lugar amplo, de uma sala ampla, com ar-condicionado, para anunciar as boas novas. Ele não precisou de um salário ser remunerado para anunciar as boas novas. Ele veio porque era a missão dele resgatar a humanidade. E Ele resgatou. Por quê? Está super fácil para você agora.
É só você reconhecer, aleluias, o sacrifício dele ali na cruz do Calvário por você. E você confessar a ele os seus atos. E ele, aleluias, com certeza o perdoará e escreverá o teu nome no livro da vida. Para quê? Por que eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida? Aleluia, é simples. É porque esta vida, aleluia, ela é passageira. Essa vida aqui na terra, ela é passageira. Um dia ela termina. Tudo que nasceu, um dia vai ter que morrer. E quando nós, aleluia, deixar esse corpo, a nossa alma, o nosso espírito precisa repousar em algum lugar. Ou ela vai repousar com Deus, ou ela vai repousar, né, com o inferno. São duas opções. Essa alma, ela é de Deus. Mas só que você precisa confessar Jesus antes de acabar o seu fôlego terreno. Eu não sei se estou explicando ou se estou complicando, mas a palavra de Deus, ela não complica, ela explica. E o que eu quero dizer é que você precisa aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador. Aceitar não, porque quem nos aceita é Ele. Mas nós temos que confessá-lo. Que Ele pagou alto preço por nós na cruz. Quando Ele fez isso, aleluias, Ele fez isso por cada alma. Por todos nós. Mas Ele nos deu livre arbítrio. Ou seja, você decide onde quer passar a sua eternidade. Porque se você reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, você passará a eternidade com Ele. Agora, se você não confessá-lo, você vai passar a eternidade sofrendo. Porque a alma é que sente a dor. O espírito sente a dor. O corpo não. A partir do momento que a alma e o espírito saem do corpo, o corpo não sente mais nada. Mas a alma e o espírito continuam vivos. E é eles que vão sofrer ou que vão regozijar a eternidade. Não sei se caso essa palavra chegar até você. Procure ser um leitor da Bíblia Sagrada. Talvez você está meio desconfiado, né? Ainda não está entendendo. Comece a ler a Bíblia Sagrada. O bom seria ler ela toda, de Gênesis a Apocalipse. Mas se você começar em Mateus, que é o Novo Testamento, você já vai ter conteúdo para a salvação da sua alma. E também para ganhar outras pessoas para Jesus. Por quê? Quando Jesus nos chama, aleluias, Ele nos chama e nos instrui a ir ganhar almas também. Por quê? Porque Jesus é tão bom que nós não queremos ficar com Ele só para nós. Servir a Jesus é algo extraordinário, é bom demais, é ótimo. Lógico que tem as perseguições, tem as tribulações, tem aflições, tem. Mas o que é a vida sem uma adrenalina? E ser cristão é mesmo que ter a adrenalina todo dia. Todo dia você vai ter algo que fazer para ajudar as pessoas, para ganhar almas, para instruir pessoas. Vai ter levante, e você vai ter que ser paciente, você vai ter que ser aquela pessoa bem humana para lidar com essa situação. Porque a tribulação gera paciência. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, só para concluir aqui. Se você está passando por uma tempestade, e você não sabe o que fazer, não sabia, porque agora, a partir de agora, você já sabe. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus e diga a Ele: Senhor Jesus,
eu te confesso como o único suficiente Salvador da minha vida, da minha casa, do meu tudo, Senhor. Senhor, toma a direção, Senhor, de tudo que é meu, de tudo que o Senhor, aleluia, me confiou. Toma a direção, Senhor. E eu quero estar, aleluia, servindo o Senhor até o último fôlego de vida física. E quero dar o meu melhor pela tua palavra, pelo teu evangelho. E aí Jesus vai escrever teu nome no livro da vida. E você agora vai ser um ganhador de almas para o reino. É tão gratificante saber que quando Jesus te usa, você alcança pessoas, aleluias. E aí Jesus, aleluia, te gratifica com a paz, aquela alegria de ser um servo do Senhor. E aí tudo que você pede ao Senhor em oração, crendo, se estiver segundo a vontade dele, ele te responde. Agora tem coisas que ele não vai te dar resposta. Por quê? Porque às vezes são coisas que vão afastar você da presença dele. Mas ele conhece toda a tua vida. Igual Jesus ali naquele barco, Jesus sabia daquela situação. Só que ele foi dormir. Porque naquele momento ele era 100% Deus e 100% homem. Naquele momento ele estava 100% homem, estava cansado e precisava tirar ali um cochilo. Mas acredito eu que já sabia que ia vir aquele temporal, né? E ele estava a experimentar os seus discípulos. Até onde os seus discípulos, né, ia confiar nele, confiar na palavra que ele estava apregoando eles. Porque talvez a intenção de Jesus naquele momento era que os discípulos mesmo estendessem a mão, orassem ali, repreendessem o mar e o vento. Mas se foi um teste que Jesus fez com eles, naquele dia, naquele momento, eles não passaram. Mas eles aprenderam que, aleluia, é necessário ter a fé do tamanho do grãozinho da semente da mostarda para mandar até o monte lançar de um lugar para o outro, que o monte obedece. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Se tem alguma tempestade, pode estar na certeza. Clama a Jesus. Talvez você não está com fé de fazer, né? De orar repreendendo. Então clama a Jesus. Jesus, eu não estou nessa fé não, mas eu estou na fé de clamar ao Senhor. Senhor, assim como o Senhor fez na vida daquele discípulo ali naquele dia em alto mar, faz, Senhor, na minha vida. Tem de misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha casa. Age e interage, Senhor, a meu favor, a favor da minha família, dos meus familiares, meus parentes, da minha parentela. Age também, Senhor, na vida daqueles que estão desesperados, pessoas que se encontram, Senhor, nos hospitais, pessoas que se encontram, ó Pai, nos manicômios, Senhor, faz algo sobrenatural, Senhor. Resplandece a tua glória, Senhor. Senhor, vem renovar minhas forças físicas, mentais e espirituais. Senhor, faz uma transformação, alcance almas, Senhor. Aonde, Senhor, aleluias, esta voz chegar, que ela possa, papai, penetrar no coração, que ela entra pelos ouvidos, Senhor, e penetra até o coração, Pai, para que, aleluias, venha alcançar a alma para o teu reino. Senhor, abençoa, Pai, aleluia. Vá de encontro, ó Deus, a essas pessoas. Transforma essas vidas em nome de Jesus, ó Pai. Pai de amor, Pai de misericórdia. Faz algo sobrenatural, Senhor. Senhor, visita essas pessoas que estão, Senhor, nos cárceres, nos presídios, nas prisões, Pai. Sei que elas estão aí porque cometeram alguma atrocidade, ou às vezes até algo que nem era para tanto, mas
por causa, às vezes, estava no lugar errado, na hora errada. Mas sabe, Senhor, eles ainda têm jeito. Trabalha o coração delas. Faz algo grandioso, meu Deus. Alcança essas almas. Porque o Senhor, aleluias, já operou na vida de tantas pessoas, Deus. Pessoas que não tinham mais credibilidade. De repente o Senhor transformou a vida e transformou e fez novas pessoas. Transformou a vida, Senhor. Não que o Senhor tirou delas, da mente delas, o passado dela, mas o Senhor pegou todos os pecados e lançou tudo no mar do esquecimento. Pai querido, Pai de amor, opera maravilha, Jesus. Transforma essas vidas, Senhor. Senhor, apazigua a tempestade que essa pessoa está passando, Senhor. Oh, Senhor, repreende esse vento. Repreende, Pai, esse mar que está bravio, meu Pai. Oh, Pai de amor, Pai de misericórdia, Senhor. Em Tuas mãos, Senhor, eu entrego, Senhor, essas pessoas que confessaram o Senhor como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Escreve, Senhor, o nome delas no livro da vida. Oh, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia. Sabemos que o Senhor também é justiça, aleluia, mas o Senhor disse em Tuas palavras que a Tua ira dura só um momento, aleluias, mas que a Tua misericórdia estende-se de geração em geração. Então, Senhor, usa de misericórdia para com essas vidas e dê, Senhor, uma segunda chance. Ah, Senhor, mas se essa pessoa já teve uma segunda chance e não aproveitou, Pai, dá a terceira chance, Pai. Dá quantas chances for necessário, meu Pai. Mas não deixe que elas venham perecer, não, Senhor. Senhor, há uma esperança para essas pessoas. Elas estão vivas. Elas estão ainda, Senhor, aleluia, com o seu, aleluia, fôlego de vida. Então, Senhor, há esperança. Há esperança, Pai. Transforme, Senhor, esses corações, essas vidas e renova, Pai, a força física, mental, espiritual, Senhor, dessas pessoas. Renova também as minhas forças, Senhor. Renova as forças da minha família, dos meus familiares, da minha parentela, Senhor, dos meus parentes, Jesus. Senhor, faz uma grande obra, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito agradecido, Senhor, por este momento de oração, por este momento aqui, Senhor, de reflexão na Tua palavra, Pai. Pai, que essa palavra venha alcançar, Senhor, guarida nos corações dos ouvintes, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa completar, aleluia, essa mensagem, aleluia, em cada coração, Pai. Oremos ao Senhor. A oração que Jesus nos ensinou, aleluias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aleluias. Amém, amém e amém. Um amém para Deus, que é o nosso Criador. Um amém para Jesus, que é o nosso Consolador. Ou seja, que é o nosso Salvador. E um amém para o Espírito Santo, que é o nosso Consolador e Ajudador. Aleluias. Aleluias.